Só para a gente já ir para o Flamengo, porque eu quero que você me ajude aqui num negócio, ó. Eu vou ler uma mensagem de um rapaz que está com a gente, o Diego Rafael falou assim, não, o Diego Rafael não, perdão. O Fernando Bento falou assim, esqueça os jogadores do Flamengo, para essa seleção só tem um jogador, dando a entender que também vai todo mundo para lá para jogar em função do Neymar, né? E aí você cria um outro problema, porque você tira todo mundo para deixar no banco ou para botar fora de posição. Mas aí, Ivana, a situação do Flamengo, eu quero que você me ajude a interpretar o que vai acontecer com esse Flamengo, assim, pra gente definir. A situação do Flamengo, quando tira todo mundo que tem sido convocado, é essa aí que a gente vai botar na tela, ó. Vamos ver como é que fica a escalação do Flamengo quando a gente tira todo mundo. Diego Alves, beleza, tá ali no gol se não tiver tratando a lesão até lá. O Mateuzinho vai pra lateral direita, a zaga tem o William Arão, já não tem o Rodrigo Caio que anda machucado, mas também teria o Bruno Viana e o Gustavo Henrique. Na esquerda o Felipe Luiz, que não tem sido muito olhado, né? O João Gomes de primeiro homem no meio campo, o Gerson tá aí porque ele não foi convocado e a gente levou esse critério em conta, né? Quem foram os últimos convocados. Agora olha a frente do Flamengo, tem o Diego, Michael na esquerda, Vitinho na direita e Rodrigo Muniz. Dá para definir esse Flamengo do mesmo jeito, Ivana? Se a gente levou o critério que a gente adotou, né, Dani, que você colocou bem, a gente levou em consideração os jogadores do Flamengo que já foram convocados por Tite, e que são muitos, né? Rodrigo Caio, tem o Gabigol e o Pedro juntos, tem o Bruno Henrique também, mas como a gente falou, ele não deve convocar todo mundo. Ele já convocou o Everton Ribeiro também, então a gente fez o exercício de tirar quem ele já convocou. Mas eu acredito que o Tite não vai chamar todo mundo dessa forma. Até porque o prejuízo vai ser muito grande, era isso que eu queria te falar. Os jogadores devem se apresentar à comissão técnica da Seleção Brasileira nos dia 30 ou no dia 31 de maio. E se o Brasil chegar até a final da Copa América, é dia 10 de julho. Eles vão perder ida e volta, né, da terceira fase da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, 10 rodadas, até o Pedro já colocou. É muita coisa. Então, vai ter que, se todo mundo está tentando equilibrar os pratinhos, o Tite não vai ser diferente nessa. Ele não deve chamar, quantos jogadores a gente falou aí? Pelo menos 5, não deve chamar tudo isso do Flamengo. Mas realmente é uma curiosidade. E se ele chama 2, vamos dizer assim? Vou anotar o critério. Já perdeu 4, hein? Se ele chama 2, o Flamengo já perdeu 4, porque ainda vai o Isla. Se levar 2 para a seleção brasileira, perdeu 4. Porque um da seleção uruguaia e um da seleção chilena. E 2 da seleção brasileira. São 4. Ele chama o Pedro e o Gabigol. Os 2 que ele escolher, Pedro e Gabigol. Só resta o Muniz lá na frente. Não. Vai ter o Bruno Henrique. Eu acho que esse é o desconto que ele pode dar. Esse é o desconto que ele pode dar. Eu acho que ele não daria. Eu acho que ele não daria esse golpe, essa facada no Flamengo de chamar 2 jogadores da mesma posição. Eu apostaria talvez ele chamando mais um Gerson ou um outro jogador. Eu não acho que ele sairia com Pedro ou Gabigol, sabendo que ele deixaria o time sem opções ofensivas, até por toda a situação de reclamação que ele sabe que ele vai ter que encarar, de indisposição. Acho que esse golpe aí ele não prepararia, mas eu tendo a achar que ele chamaria um Gabigol, que eu acho que está na frente do Pedro hoje. É bom que se diga, quando o Pedro foi lembrado em outro momento pela seleção, o Gabigol não vivia sua melhor fase e ainda teve que lidar com algumas situações físicas e médicas. Eu acho que hoje o Gabigol pode estar um pouco na frente e acho que ele tentaria alguém da situação de meio campo, talvez o Gerson, não sei se ele vai se recuperar até lá. É bom lembrar que o Gerson não atua pelo Flamengo hoje, pela Libertadores, mas eu chutaria, Ivana, e aí um pouco de feeling, um pouco também de conhecimento do que se pensa internamente lá, eu acho que ele não arrancaria 2 jogadores da mesma posição do Flamengo. Mas é claro, seria um tremendo de um problema. Ele não ganha nada com isso. Não faz o perfil do Tite também. Não faz o perfil do Tite ter esse tipo de comportamento. Eu acho que seria um bom momento para ele chamar o Gerson de volta para a seleção, se for possível, em razão da lesão. E eu acho curioso que o Felipe Luiz tem um bom momento também, né, no Flamengo. Mas eu acho que talvez ele não teria um espaço tão grande como titular da seleção brasileira, e talvez por isso o Tite opte não comprar essa briga com o Flamengo, porque o Felipe Luiz faz muita falta ao Flamengo, e opte por não levá-lo. Mas, ao meu ver, o Felipe Luiz seria um nome para estar entre os convocáveis aí, apesar de que faz 2 anos que ele não é chamado para a seleção do Tite. Então, peraí, mas na lateral esquerda tem o Alexandro e o Arana.
Esses estão sendo chamados, né? Mais e o Lodge, e o Renan Lodge também, se ele o quiser Renan Lodge no momento ali. Exato. Mas que inclusive, a meu ver, foi, até pela ideia de jogo atual, Pascoal, só para te devolver, o que o Tite começou a pensar como desenho de jogo da seleção recentemente, o lateral dele era o Lodge, que entrega uma situação completamente do Felipe, completamente diferente do Felipe. Aí eu tô um pouco com a Ivana, acho que ele não lembraria, até por não sacar e comprar mais uma briga por um jogador que, em tese, não seria titular dentro do desenho de jogo do Tite hoje. Mas só para complementar, Pascoal, vai aí. Não, e só para dizer o seguinte, eu também penso como o Pedro disse há pouco, eu não acho que ele vai desfalcar o Flamengo numa posição única. Vai levar os 2 centroavantes do Flamengo. Eu não acho que ele fará isso. Não acredito. Ele vai levar um. E se fosse para levar um, o meu era o Pedro. Porque eu acho que o Pedro... Aí não. Aí o meu é o Pedro. O meu é o Pedro. Porque o Pedro entrega para o Tite coisas que os outros centroavantes não entregam. Todos os outros centroavantes do Brasil saem da área para buscar jogo. Todo mundo sai da área para pegar jogo. Toca no Pedro dentro da área, pi, pro gol. Toca no Pedro dentro, pá, pro gol. O Pedro entrega coisas diferentes para o Tite. Os outros todos saem da área. Né, o Pedro é lá, é para executar. Aí você tem uma questão. O Gabigol não executa, Pascoal? Menos que o Pedro. O Pedro precisa de menos chances. O Pedro precisa de menos chances para fazer o gol. Tem alguém que executa melhor que o Gabigol hoje no futebol brasileiro? Para mim, o Pedro entrega situações diferentes do que os outros jogadores. Na minha visão, quando a gente viu o Gabigol e Pedro juntos em campo no final de semana, quem saía da área era justamente o Pedro. Que ele os dois características. O Pedro saiu muito mais da área que o Gabigol no fim de semana. Tanto é que a gente ficou com a impressão que o Pedro não jogou bem porque ele fez gol. Não, porque ele serviu e jogou de outra forma. Até porque por característica. O Gabriel lá dentro hoje, para mim, é o mais letal do futebol brasileiro. Não, eu prefiro o Pedro. Com todo respeito, Pedro, eu prefiro o Pedro. O Pedro entrega coisas diferentes pro Tite que os outros centroavantes da seleção não entregam. É isso. Que é a presença diária. E outra coisa, um Pedro é mais útil hoje. Professor, desculpa aí. E aí eu fico pensando, vai chegar um momento que o que é bom para a seleção não é bom para os clubes. Eu acho que esse é um exemplo. Para a seleção hoje, um Pedro dando certo, seria bom. Agora, acho que ele não vai chamar, claro, ele não vai chamar com tantos problemas, ele não vai chamar 2 da mesma posição do Flamengo. E a gente até agora só falou em quantidade. A gente não falou em qualidade. A gente não falou o que é para o Flamengo perder um Arrascaeta. A gente não falou o que é para o Palmeiras perder todo o seu setor defensivo, que a gente vai falar mais para frente do setor defensivo do Palmeiras, mas tudo de bom do setor defensivo o Palmeiras vai perder nessa convocação. O goleiro, o zagueiro e o lateral esquerdo que apoia. Então, mais do que o número de jogadores, é como isso influencia no jogo desses times. O Flamengo perde hoje o Arrascaeta, que se não é o melhor jogador em atividade do Brasil, briga por isso. É muito complicado. Ô, prof, deixa eu aproveitar essa questão da qualidade aí que você está trazendo, porque a Ivana também tocou num ponto, né, do Felipe Luiz, que é um lateral ali extremamente sólido, inteligente. O técnico do La Calera, o Luca Marco Giuseppe, ele deu esse alerta aí, falando que os laterais do Flamengo, eles são um pouco valorizados. E aí, passando por essa coisa da qualidade, o Isla é sempre convocado, né, lá para a seleção do Chile. O Felipe Luiz, ele não tem sido tão olhado. Vamos dar uma olhada no que disse aí o Luca, para a gente trazer essa discussão e pensar em quais seriam as peças mais faltantes, né, para o Flamengo, no caso de uma convocação. Olha aí, ó. O poder ofensivo do Flamengo não está só no meio-campo e no ataque. É um time que utiliza muito as laterais, tanto com o Felipe Luiz quanto com o Isla, que podem tanto armar o jogo quanto atacar a área, sempre com muita profundidade. Eu acho que o Felipe Luiz está alguns passos à frente do Isla no quesito futebol, técnica, entrega, inteligência. Eu acho o Felipe muito melhor jogador do que o Isla. Mas o fato colocando esse exercício da Ivana, tirando 2 com os 2 que já vão, que são o Isla e o Arrascaeta, quem são os jogadores que fariam mais falta? Quem são os jogadores que mexeriam mais nessa estrutura do Flamengo, os brasileiros, caso fossem retirados ali? Porque, tudo bem, você tira o Gabigol, você tem o Pedro, você tira o Pedro, você tem o Gabigol, agora o Arrascaeta já não tem substituto. Vai, Pedro. Rodrigo Caio pra mim, você desmonta uma defesa que já é irregular hoje. O Gabigol você tira... Mas ele não tá jogando, Pedro. Solução, se o Pedro se mantiver... Não, calma, o Rodrigo Caio não tá jogando não, ele tá em fase final de recuperação, ele poderia até jogar hoje.
optou-se por tirá-lo. A gente não sabe, a convocação é para daqui a um mês. Eu acho que até o final do mês o Rodrigo Caio tá jogando. É um cara na mais alta conta do Tite. É que o Rodrigo Caio inteiro, ele fora do time do Flamengo, para mim é o cara que desmonta. Não, mas o Flamengo vem se virando do meio pra frente. A linha defensiva do Flamengo... Vem se vira, isso aí. A verdade é essa. Lá atrás é um Deus nos acuda, hein? Ele se vira muito pela qualidade que ele tem a partir do Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton, Gabriel e Bruno. Aí você sacou o Gerson, o João Gomes entrou muito bem, você ficou sem o Isla, o Matheus entrou muito bem no final de semana, você tem opções em outras posições, o Felipe Luiz na lateral esquerda. Agora, a defesa do Flamengo... Hoje ela só tem, em situação de confiança plena, o Rodrigo Caio. Você nunca sabe o Bruno Viana se ele vai te entregar ou se ele não vai. Na última partida da Libertadores ele foi bem, nas outras nem tanto. Se ele atua fora do lado dele, ele não vai bem. Gustavo Henrique e Léo Pereira, o torcedor do Flamengo, não consegue ouvir o nome, que já treme na base. Então, para mim, dentro dessa perspectiva de quem não pode sair de jeito nenhum que faz falta, acho que é o Rodrigo. Esse não tem peça de reposição à altura. O Flamengo não tem sempre reserva, sofre quando ele está lesionado ou quando ele tem algum problema ou de desgaste físico, de convocação. Esse gera muito mais pavor do que uma eventual convocação do Arrascaeta, do Gerson, do Pedro, do Isla, porque você consegue repor essas peças. É claro que perder os 4 é onde o Flamengo não consegue repor, não consegue se virar e quebra a cabeça até hoje para entender como é que resolve aquela linha defensiva. Não tem nenhum companheiro à altura, né, Pedro? Até quando precisa de um companheiro para ele dar problema. Agora o Arrascaeta, pelo que está jogando e pelo que as opções a ele, como você poderia mexer ali no Everton Ribeiro e não está entregando, tirar o Arrascaeta hoje, para mim, é um negócio muito sério no time do Flamengo. Muito sério. Tira o Arrascaeta e o Gerson. Ele até... Aí mantém então, o Diego... se tirar os dois, então, pelo amor de Deus. Pra frente, mantém o Diego para trás. Como é que a gente faz isso? Então, se tirar os dois, então, pelo amor de Deus. Pra frente, mantém o Diego para trás. Como é que a gente faz isso? Como é que faz o exercício sem o Gerson? Eu acho que... Você pensa... Gerson. Eu acho que você pensa com o Vitinho. Você tem o Vitinho aparecendo muito bem hoje. Você tem o Vitinho aparecendo muito bem hoje. Talvez você consiga trocar o desenho. Tô achando engraçado que o técnico do La Calera veio aqui, falou dos laterais, falou do Luiz, aí eu toquei a bola para vocês. Vocês estão ignorando o Felipe Luiz também. Vamos fazer um exercício para o jogo de hoje, vamos trazer para a partida, tá? Para Libertadores. Se tirar o Felipe Luiz desse time, aí, prof, quero ouvir você, o Pascoal na sequência, depois vocês fiquem à vontade, meninos também, mas se tirar o Felipe Luiz desse time de hoje, o Flamengo não perde, não? Tem assim essa peça de reposição? Não tem. Não tem, porque quando o René entra, a gente sabe que cai muito o nível ali, e o técnico do La Calera destacou o trabalho do Felipe Luiz como lateral de apoio, mas o Felipe Luiz também joga muito pelo meio do campo, por sua inteligência. Construção, né? Na construção. Eu até acho que quando ele for um lateral em fim de carreira, que a gente for consolidar o verbete dele aí nas enciclopédias da vida, a gente vai lembrar dele muito mais jogando nessa construção do que como um cara aberto de fundo, como o técnico falou. Ele até funciona bem assim, mas o trabalho dele de construção pelo meio é muito importante. E aí, dentro de uma lógica mais ou menos como a do Pedro em relação ao Rodrigo Caio não ter reserva, o Felipe Luiz também não tem um reserva à altura nem perto disso. Então acho que você tem razão, Dani, essa observação é importante nesse sentido também. À medida que a gente está dando para a falta do Rodrigo Caio na zaga, proporcionalmente, o Felipe Luiz também faz muita falta pela lateral. E aí, Pascoal? Eu acho que não tem substituto para o Felipe Luiz no Flamengo, né? Pela característica de jogo dele. O Felipe Luiz é um cara muito inteligente, né? Ele não é só um jogador de futebol que entra em campo para que o treinador mande ele fazer e ele executa. Porque tem jogador, se você fala para ele, você corre aqui em cima da linha, ele fica o tempo todo correndo em cima da linha. Felipe Luiz não. Ele consegue derivar o jogo dele. Ele sabe quando ele tem que entrar um pouco mais para fazer a tabela. Ele sabe quando ele tem que passar pelo lado do campo. Ele sabe quando não tem que trombar com o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique sempre joga aberto. Então ele tem muita inteligência. E essa inteligência tática dele faz muita falta para o time do Flamengo. Você frequentemente não vê o Felipe Luiz na linha de fundo. Por quê? Porque não é mais a característica dele. Ele é um jogador que invariavelmente faz essa diagonal, vem por dentro e abre. Quando ele vem por dentro, que ele levanta a cabeça, ele enxerga todo o ataque do Flamengo. E aí é bola pro Gabigol, é bola do outro lado para tentar uma chegada do Isla, é bola por dentro para a chegada do Diego, para a chegada
do Gerson. Então vai arrumando alternativas para o time do Flamengo. E eu acho que hoje, esse é um jogador, ele é um belo jogador, muito bom jogador. A gente fala, porque estava em fim de carreira da Europa e vem jogar aqui, joga e sobra. Porque tem muita qualidade técnica. A palavra que eu melhor no Brasil? Lateral esquerdo, eu acho que o Arana joga muito bem. O Arana é muito bom jogador. O Arana entrega para a seleção brasileira, como entrega para o Atlético Mineiro, uma ofensividade que é uma característica diferente, que é o que pede o Tite. A ultrapassagem do lateral, a chegada do lateral pelo lado do campo. É isso que o Arana entrega e muito bem. Agora, o Felipe Luiz é mais para pensar o jogo. É um jogador que não joga só no que o treinador pede, ele pensa o jogo. Ele é capaz de derivar as jogadas pela capacidade intelectual que ele tem dentro de campo. Vai, Pedro. Eu entendo que o Pascoal tocou num ponto cirúrgico. Hoje, se o Tite for olhar para alguma opção no futebol brasileiro, eu vejo muito mais o Arana se aproximando do que faz o Lodi, do que faz talvez o Alex, que é o tal jogo de profundidade que o técnico do La Calera cita, só que eu vejo esse jogo muito mais pelo Isla do que pelo jogo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, quando esteve na Europa, ele ficou caracterizado, não marcado, porque pode parecer algo pejorativo, mas tinha uma característica de uma entrega muito satisfatória, excelente, do campo de vista do campo defensivo. A entrega do Felipe Luiz ele se tornou praticamente uma característica, sempre que ele era lembrado na seleção, ele era o cara que entregava muito mais uma situação defensiva. Ele fortalecia uma linha defensiva, como fortalecia em muitos momentos do Flamengo, quando o Flamengo quase que jogou com 2 zagueiros e o Felipe fazendo quase que a função do terceiro para auxiliar na saída de bola. Administrando um pouco mais a sua idade, dosando a sua idade na construção do Flamengo, ele passou a ser o cara que joga quase que por dentro e abrindo o campo para jogadores como o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, sim, ele gosta dessa abertura, dessa velocidade, de esticar o campo pela esquerda. Então não vejo exatamente essa tal profundidade que o técnico do La Calera falou. E quando você pensa em seleção, o Tite busca essa profundidade, o Tite quer essa amplitude, quer esse jogo construído, essa opção pelo campo, pelo fundo ali, para abrir. Quase que sempre a seleção vem encarando linhas muito fechadas de defesa. Então a Arana se encaixa muito melhor, vejo muito mais o Arana próximo de uma convocação hoje, porque o Tite pensa em estabelecer, consolidar um modelo para o futuro, do que um Felipe Luiz, que já teve essa história na seleção e hoje abre passagem. Acho que o Felipe até entende isso. Então não chega a ser uma situação de perda para o Flamengo. Agora, é claro, quando você precisa sacar o Felipe, você perde muito pela qualidade, porque você não tem ali, ou com o René, ou com os outros meninos da base. E pelo lado direito, sinceramente, por mais que se festeje essa situação do Isla, o La Calera é um time do Chile, o Isla vai ser pauta, vai ser lembrado. Hoje, eu vejo o Mateuzinho entregando mais do que o Isla. O Mateuzinho hoje, para mim, tem um desempenho mais satisfatório do que é proposto dentro da expectativa em cima dele do que o Isla. O Isla não vive seu melhor momento. Dentro e fora de campo, as notícias que não anda bem na sua vida pessoal, mas ele não vive exatamente seu melhor momento. A construção pelo lado direito do Flamengo, inclusive, tem sofrido bastante, porque o Everton não vive o melhor momento, o Isla não está também no seu melhor momento, e o Mateuzinho, quando entra, entrega muito mais. Então, é claro que tem todo um respeito da figura chilena pelo Isla, mas acho que a profundidade quem dá não é o Felipe Luiz, e o Isla não vive o melhor momento. Eu acho que, sim, tem uma situação de talvez uma avaliação mais histórica. Fala-se que essa ausência do Isla seria até um reforço para o Flamengo. Eu ouvi falar isso. Opa, tem flamenguista que está pensando isso aí, hein? Eu não sei até que ponto o Isla está garantido numa eventual seleção chilena, porque não vive o melhor momento. E o Isla também não chega a ser aquele cara que, olha, meu Deus do céu, o Isla saiu, não temos o que fazer. Eu acho que tem sim. O Mateuzinho te entrega muito bem, tem mostrado isso nos últimos jogos. Pelo lado esquerdo, sim, aí eu vou concordar. A situação é um pouco mais delicada. Mas a partir do momento que você tem um repertório de criação, o Felipe não chega a ser a maior perda. Aí volta naquilo que eu falei, que eu ainda acho que o Rodrigo desfalca muito mais. Agora, mas fala